Mesa da Palavra, reflexões para o Evangelho do terceiro domingo do tempo comum, dia 26 de janeiro de 2025, ano C. Em Jesus se realiza o plano de ação do Pai. A nossa historinha, como sempre. Tendo estudado fora por alguns anos, aquele menino retorna, já adulto, à sua pequenina cidade. Nas escolas pelas quais havia passado, tivera reconhecido seu grande talento. Os conhecimentos adquiridos fizeram com que os problemas da sua terra se tornassem mais simples. Reúne parentes e amigos para comunicar-lhes como poderiam solucioná-los. Será que ele foi escutado? Qual nada, ninguém ali o ouvia. Tudo aquilo que aprendera e que poderia auxiliar o seu povo, somente poderia ser aplicado em outros lugares. Nesse ano litúrgico, acompanhamos o evangelista Lucas. E nesse domingo, ele nos apresenta seu propósito em redigir seu texto. É o que se chama de prólogo, não é? Em seguida, veremos a primeira pregação de Jesus. Nela, ele nos apresentará em 5 pontos o seu programa de ação. Sinais do que acontecerá caso o mundo o siga realmente. Bem a propósito, essa pregação inicial não acontecerá em algum lugar distante. Ela será feita na sinagoga da sua própria terra. Dentro dela, os homens em idade adulta possuíam o privilégio de tecer comentários à lei, a partir da leitura, em geral tirada dos profetas, que eles mesmos escolhiam. Jesus, então, toma o rolo de Isaías e começa a ler o trecho que trata da missão do enviado de Deus. Encerrada a leitura e, como comentário dela, ele afirma, para espanto de todos, estarem se cumprindo nele aquilo que ele lera logo antes. O povo que tão bem o conhecia se assusta, isto é claro, gera conflitos, conforme veremos domingo que vem. Na apresentação de Lucas, ele irá nos contar para um tal Teófilo, que depois de ter estudado os fatos acontecidos com Jesus de Nazaré, decidirá escrevê-los de uma maneira ordenada, para assim melhor embasar a fé do povo. Parece dirigir-se a uma pessoa específica, Teófilo, mas reparemos que esse nome dá margem também a imaginarmos como destinatários desse texto, eis que o significado é aquele que é amigo de Deus, Teófilo. Ao escolher Nazaré para começar a vida de pregador do reino, Jesus buscava se sentir seguro. Afinal, estaria ali em meio à sua gente, aparentada, os amigos. Outro propósito poderia ser até mais afetivo, o de levar primeiramente os critérios da salvação para os da casa, para os seus parentes, amigos e conterrâneos. Quem sabe, pensando assim, imaginasse, cheio de otimismo, que após afirmar a concretização nele da profecia, todos iriam de imediato se converter e segui-lo, ajudando-o daí para frente na missão. Conhecendo os evangelhos, somos sabedores de que não foi assim que as coisas aconteceram. Na leitura do profeta Isaías, Jesus mostra então 5 maneiras pelas quais acontece a ação de Deus nele. Vejamos então um pouco mais de perto
Quais são esses pontos constatadores da presença entre nós da justiça e misericórdia divina? Ao vê-los, cairemos em conta de que, tanto tempo após, ainda permanecemos bem distantes deles. Primeiro ponto: anunciar a boa nova aos pobres. Quem é o pobre? Na Bíblia, o conceito de pobre carrega 3 sentidos. O primeiro é que pobre é aquele que é incapaz de responder ao amor de Deus. Pensemos nos loucos, nos drogados, nos especiais incapazes de fazer uso da sua consciência. Outro sentido de pobre é o que temos comumente hoje. Engloba os pequenos e os excluídos. Costumamos dizer, tratarem-se dos empobrecidos pela sociedade. O último tipo de pobre é constituído daqueles que têm o coração grande, o coração de pobre, o coração acolhedor dos pequenos e excluídos. São aquelas pessoas que, mesmo não sendo pobres do ter, se colocam como pobres do ser. Aquilo que possuem é tratado com liberdade, está sempre posto à disposição. Interessante reparar que tanto tempo depois continuamos paupérrimos neste quesito. Somos pouco menos que 1/3 da totalidade dos habitantes da Terra. Isso significa que falta anunciar a boa nova para mais de 4 bilhões de pessoas. Estes são os nossos pobres, todos eles ávidos de palavras de salvação e vida eterna, e tantos dentre eles com fome do mais primordial a uma vida com maior sentido. Numa outra abordagem nessa questão do pobre, quem sabe mais comprometedora, poderíamos dizer que pobre é todo aquele que tem necessidade de mim. 2. Libertar os cativos. Quanta gente presa em nossas cadeias mundo afora. Achamos que usando da violência e enjaulando as pessoas estaremos confortavelmente aliviados. Obteremos paz e segurança. Lê do engano. Aliás, é cada vez mais as classes médias e altas que se encontram prisioneiras em seus prédios e condomínios. Reparem isso. Mas não são somente esses presos por delitos ou por injustiças que precisam ser libertados. Tantos por aí que são prisioneiros das drogas, do consumismo, do prazer, do dinheiro, da violência. Nem precisamos olhar para fora. Um rápido exame de consciência irá nos apresentar de qual prisão ou mesmo prisões eu, pessoalmente, preciso ser liberto. 3. Dar visão aos cegos. Há 2 tipos de cegueira, e a sabedoria popular nos ensina que a pior dentre elas é a daquela pessoa que, mesmo podendo, se nega a enxergar. Nossos olhares costumam se dirigir somente para aqueles pontos que nos deixam confortáveis. Recusamo-nos a mirar o que nos incomoda. Por conta dessa cegueira dirigida, o próprio Jesus passa ao nosso lado na pessoa do irmão e tantas vezes somos incapazes de percebê-lo e acolhê-lo. 4. Libertar os oprimidos. Uma das opressões costumeiras nesses tempos pós-modernos diz respeito ao trabalho. Ao se falar em trabalho escravo, costumamos pensar naqueles que são obrigados a servir em obras e fazendas distantes, enfrentando condições subhumanas. Há outro tipo de opressão no trabalho mais presente e até mais sutil. A opressão por gerar resultados sempre maiores.
a opressão da competição na busca obsessiva do pódio, sem se dar conta de que ser vencedor, entre aspas, significará, no sistema vigente, haver deixado para trás, largados no meio das estradas, um tanto de, entre aspas, perdedores. 5. Proclamar o ano da graça do Senhor. Este ano da graça da Bíblia significa o ano jubilar. Esse nosso ano, né? É o jubileu. Era fixado pela lei conforme Levíticos, né? No capítulo 25. Nele, a cada 50 anos, aconteceria um tempo de paz, justiça e misericórdia. Na verdade, a prática desse tempo ainda permanece como por vir, ainda permanece no futuro. O coração duro nos impede de concretizar o ano da graça do Senhor. O grande jubileu, escrito na lei e bem pouco praticado, estava dividido em 7 tempos sabáticos. A cada 7 anos se deixaria em repouso a terra e se libertariam os escravos e as dívidas estariam automaticamente perdoadas. Mais que aguardar que o Senhor retorne aos nossos templos e faça cumprir a profecia, somos nós que precisamos fazer valer a justiça de Deus no mundo. Dizia um teólogo bem a este propósito, que quando Deus trabalha, o homem fica suado. Mais do que esperar milagres intervencionistas do Senhor, que não irão acontecer, hein? Ele respeita demais a nossa liberdade, não é mesmo? É preciso arregaçar as mangas e partir em busca do cumprimento dos pontos elencados pela profecia, para que aconteça, enfim, entre nós, o ano da graça do Senhor. Para que o jubileu desse ano de 2025 seja realmente significador e transformador das nossas vidas. Para ajudar na reflexão, quem são os meus pobres? O que eu não consigo enxergar? Do que eu preciso me libertar? O que significa o ano da graça na minha vida? Um bom domingo, uma boa semana para todos.